Fala galera, Mike Duque aqui na fala, esse é o meu podcast e se você quer mais informações e está faminto por Deus, me segue lá, Mike Duque no Instagram e com incessante, beleza? Deus abençoe vocês. Vamos lá. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. A gente vai fazer algo bem simples e deixar que a própria Bíblia por si só fale. Então é apenas um papel que eu fiz 5 pontos com versículos bíblicos. Então ela por si só vai falar. Mateus 5, versículo 20. Está lá no contexto do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Preciso só marcar meu tempo. Vamos ler do versículo 17 de Mateus 5. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir ela. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Verso 20, que é a parte mais se destacando para mim. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. A vossa justiça, se a vossa justiça, essa é a chave aqui no texto, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A gente fala muito dos fariseus e a gente fala muito dos fariseus num contexto sempre muito negativo, que eles eram religiosos, eram pessoas que crucificaram Jesus, que perseguiram o Messias, que eram legalistas, e existe um monte de títulos e adjetivos muito ruins que a gente coloca em cima dos fariseus e dos escribas. Só que tem uma coisa que a gente não percebe, e talvez por não estudar um pouquinho a cultura do tempo, os fariseus na época eram os maiores teólogos vivos. Eles eram os caras que conheciam muito mais a Bíblia do que pegando a pessoa mais estudiosa dessa sala aqui. Eles tinham que, desde criancinha, logo que eles começavam a seguir um rabino, decorar e recitar os 5 primeiros livros da Bíblia, que inclusive tem dentro dele Levítico, que é o livro da Bíblia que faz os crentes parar de ler a Bíblia. Então, se você pegar aqui, por exemplo, só hoje, e pedir assim, levanta a sua mão, eu não vou fazer isso, tá? Quem aqui está lendo a Bíblia toda, desde janeiro? A gente ia ter um choque de realidade. Mas se você fizer isso com a igreja evangélica geral, quem lê a Bíblia toda, de capa a capa, uma vez por ano, você ia ficar chocado com o nível de falta de leitura bíblica. Nós somos de uma cultura onde a gente quer aprender a Bíblia sempre através de alguém e nunca por si só. Então a gente sempre pula um dos elementos da reforma, que é a Bíblia na mão do povo para ser interpretada por aquele que lê. Então, isso é uma das coisas que Lutero brigou na reforma, para que as pessoas tivessem a Bíblia na mão. E os fariseus, eles decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia bem criança, e eles tinham que recitar Levítico, verso por verso, Êxodo, Números, verso por verso.
Então os fariseus, eles não eram qualquer tipo de pessoa no que diz respeito ao conhecimento teológico, conhecimento bíblico. Eles eram os feras da época. Eles eram os acadêmicos da época. Eles dominavam a lei. E depois de decorar os 5, o Pentateuco, eles decoravam todo o pacto, todo o antigo pacto. Até Malaquias, eles recitavam isso. Então eles eram caras muito feras. Vamos falar de contribuição? A gente tem uma eterna dificuldade de ensinar sobre contribuição financeira para as pessoas. Os fariseus davam o dízimo do coentro. Sabe o coentro? Que o baiano põe no feijão e é muito errado? Esse aí. Coentro, o baiano põe coentro na picanha. Eu não sei por que fazem isso. Mas é o coentrinho, o cilantro, a folhinha verde. Eles separavam o dízimo de uma ervinha, cara. Isso quer dizer que eles eram minuciosos no cumprimento dos seus deveres financeiros de acordo com a lei de Deus. Mas a gente sempre olha para os fariseus como qualquer tipo de pessoa, como só tipo um cara religioso, chato, que era legalista. Não, eles eram muito brabos. Eles eram especialistas em escatologia, por exemplo. Eles conheciam cada profecia que falava do Messias, cada profecia que falava dessa esperança. Às vezes algumas pessoas vêm me fazer perguntas de escatologia na nossa comunidade, que eu fico assustado. Falo, gente, vou ter que pregar tudo de novo, tem que falar igual o Locke, prega de novo. Ainda há confusão, não é de termos, tipo assim, muito controversos ou secundários, mas de uma coisa cronológica, simples. Os fariseus oravam de acordo com a ordem do turno, sem titubear. Eles não eram qualquer tipo de pessoa. E aí Jesus vem e fala para mim, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, sua justiça precisa exceder. Tipo, você precisa olhar para os fariseus e pensar, minha justiça precisa exceder a dos fariseus. E aí está o ponto. Sua justiça não pode ser excedida. Porque a justiça que Jesus está falando aqui não é a justiça do devocional, não é a justiça da sua leitura bíblica, não é a justiça de você dar o seu dízimo, não é a justiça de você vir nos turnos de oração. A sua e a nossa justiça nunca vai exceder a dos fariseus, jamais. O problema é que a gente, às vezes, está tentando fazer com que a nossa justiça exceda a dos fariseus. Então, a nossa gangue aqui, hoje eu vou criticar a nossa gangue, tá? Nosso gueto, o gueto do movimento de oração, ou nossa turma. Nós achamos que em algum lugar, que não existe, mas a gente acha que está em algum lugar, que o número de horas que eu tenho de oração, ou o número de horas que eu gasto na sala de oração, ou lendo a Bíblia, ou qualquer coisa de espiritualidade clássica, disciplinas espirituais, qualquer coisa dessas assim, nós achamos que o número de horas que eu gasto jejuando, ou orando, ou lendo, ou sendo espiritual, tem uma espécie de banco, de depósito que eu vou fazendo de acordo com a minha espiritualidade, que vai me tornando cada vez mais justo. E que em algum lugar, que não está na Bíblia, mas está no seu pensamento aí folclórico, essas coisas possuem o poder de lhe conferir merecimento. Então, logo quando eu não consigo ter um tipo de vida, uma espiritualidade que tenha um banco de horas, sabe aquelas coisas que a gente fala assim, cara, aquele cara orava 12 horas, e a gente olha isso
Não simplesmente pelo fato do cara, nossa, o cara encontrava Deus. A gente olha para isso num sentido de medir, ou de se medir, ou de comparar-se. E como se esse número de horas que essa pessoa tem é uma espécie de escala de sucesso que eu preciso ter para que então seja um cara bem quisto por Deus. Vocês estão aqui ainda? E sabe o que isso faz com você? Pressão. A gente fica deprimido, não sabe por quê. A gente está deprimido porque a gente quer viver uma espiritualidade que compra o favor de Deus, só que você não vai conseguir. E aí, quando você não consegue, tá, o número de horas que você acha que Deus acha importante, você deprime. Não é o diabo, não é o demônio, não é nada. É você se medindo de maneira que acha que por meio das suas práticas espirituais, você se auto-justifica. E então você se torna apto para receber a bondade, o favor de Deus, seja lá o que for. Ou ser alguém, um ministério, ou não sei o que a gente pensa. Mas vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aqui? Não é isso que acontece? Só o Albano concorda comigo? A gente cria uma pressão que a Bíblia não impõe. Então a nossa justiça, a gente está tipo os fariseus, só que sem a capacidade dos fariseus, achando que a gente vai conseguir comprar o favor de Deus, e no final a gente está tudo mal emocionalmente, porque a gente mirou um negócio que Deus não mirou, uma distância, que tipo assim, cara, se tu fizer isso, então você vai ser brabo para Deus. E a gente olha para os avivalistas, bom, pelo menos eu que estudo muito, existem muitas coisas que eles fizeram nesse sentido que é muito ruim. E a gente abraça o pacote fechado e fala, uau, esse cara morreu de tuberculose com 29 anos, eu também quero pagar esse preço. Gente, eu não vou morrer com 29 porque eu já passei. Mas assim, eu quero viver mais um tanto. Então eu não preciso abraçar espectros de espiritualidade doentia que não são bíblicas. Que Deus não está, tipo, medindo um sarrafo aqui, tipo, aqui, ó. Esse aqui é onde, isso aqui, aqui que você tem que chegar. E quando você chegar aqui, então, uau! Você agora é bom. E a gente faz isso com avivamento também. E aí, quando ele não vem, a gente cria pressão. Pressão sobre pressão. E aí a gente vai vir sempre para a sala de oração ou para o seu devocional, seja lá o que for, com uma espécie de coisa irreal. Não é real. Isso não está sendo requerido. Não tem nenhum lugar na Bíblia que existe essa matemática de, tipo, tantas horas, quantidade de oração, quantidade de jejum, quantidade de espiritualidade, de disciplinas espirituais. Essa quantidade vai conseguir fazer você comprar alguma coisa de Deus ou se posicionar num lugar de retidão. Tipo, agora então você é o cara. Parabéns. E é por isso que a gente tem uma espiritualidade comunitária tóxica também, porque as pessoas elas não conseguem viver a vida normal uns com os outros sem que tudo tenha que ter o hino da Cassiane. Tem que ter um louvor. Eles não conseguem ouvir outro tipo de música, conversar outro tipo de assunto, falar sobre... Não, porque, tipo, eu preciso o tempo todo, né? Ficar espiritual. Como se essas práticas o tornassem pessoas espirituais. Ou o espiritual aí, tá, gente? Bota do lado assim, auto-justificar-se. Não é espiritual no sentido de ser uma pessoa que anda em comunhão com Deus, que
ama Jesus, não. É no sentido assim, eu tenho que ficar falando o tempo todo em línguas para Jesus ficar feliz comigo. Para ele, tipo assim, eu preciso comprar essa parada, preciso comprar essa posição de benquisto por Deus. E parece loucura, e mas eu já vi gente que ela quando ela ia falar com você assim, normal, ela fala, ela é baixaia. Eu falei assim, pô, mas não tem como falar normal? Ela não conseguia, ela é espiritual. Então Jesus disse o seguinte em Mateus 6, versículo 6. Quando orar, não sejam como hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Esse tipo de espiritualidade tóxica, ela só tem um objetivo: ser visto pelos homens. Quantas horas, olha, eu estou lendo, quantas horas eu estou orando, quantas horas... E aqui, gente, antes que você pense, Jesus não está proibindo orar publicamente, coletivamente. Ele está falando do espírito da hipocrisia. O coração, o cerne, o que está dentro, porque é isso que Jesus está preocupado. Por que você ora, por que você lê, por que você jejua? É isso que ele está falando. Tem um coração hipócrita, você quer só ser reconhecido pelos homens, porque isso te faz se sentir bem, isso te faz se sentir melhor que os outros, isso faz você se sentir o cara. Nossa, como eu sou diferente dele, sou diferente do outro. E isso é tão terrível porque a gente leva isso para o discipulado, entendeu? A gente leva isso para os relacionamentos. A gente impõe uma pressão sobre as pessoas que não existe no Evangelho. Existe oração no Evangelho? Sim. Relacionamento com Deus? Sim. Jejum, ler a Bíblia, tudo isso. Mas não como uma moeda de autojustificação. Não existe isso. Então a gente transforma as disciplinas espirituais em uma parada de merecimento. Tipo, Deus, eu pago o preço, então você tem que mandar avivamento. Deus, eu pago o preço. Ou o contrário, Deus, eu não pago o preço, eu sou um merda. Eu não me encaixo no padrão dessa igreja, eu sou um nada, eu sou um zero. Eu não consigo alcançar o nível deles. Eu ouço isso nos corredores dos membros da igreja. Eu não consigo esse padrão. Aí eu fico pensando, será que eu não estou pregando o Evangelho? Porque se a pessoa está pensando isso, é porque talvez eu não estou pregando o Evangelho. Então eu vou pregar o Evangelho de novo. Quando orar, entra no quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto. Teu pai que vê o que é secreto, é ele, o lance é com ele. Ele recompensará. Não sejam como os religiosos que fazem repetições inúteis, a exemplo dos gentios, porque pensam que serão ouvidos por muito falar. Então a gente acha que tem uma espécie de banco de horas no céu, e na medida que esse banco de horas vai crescendo, e só assim então Deus vai mover o braço dele. O número de horas que se tem em uma sala de oração, numa reunião de oração, é simplesmente porque ele quer parceria, amizade, comunhão, teu coração se relacionar com você. E não uma espécie de banco de horas assim que a gente tem humano, que não é humano, mas que a gente acha que é divino, e a gente fica assim, nossa, agora então Deus está do nosso lado. Agora sim, a gente é a galera especial.
a única justiça capaz de exceder a dos fariseus é a justiça de Deus de moer o seu filho. Só essa. E Isaías 53, vamos olhar Isaías 53, versículo 10 e 11. Um pregador uma vez foi numa prisão e ele perguntou para os prisioneiros enquanto ele evangelizava: quem teve prazer em moer ou em morrer ou em matar o Filho de Deus? Quem que teve prazer nisso? E aí alguém disse: os judeus. Essa é a clássica, né? Os judeus tiveram prazer em matar Jesus. Aí o outro dizia: Pôncio Pilatos. Aí o outro dizia: nossos pecados. Aí tinham essas respostas. E aí o profeta diz assim, no versículo 10: contudo, foi da vontade de Deus esmagá-lo. A palavra vontade ali é a mesma que prazer. Se você for em qualquer léxico bíblico e for no hebraico ou grego, não importa, o versículo seria melhor traduzido dizendo: contudo foi do prazer do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e o prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Foi do prazer do Pai, do agrado do Pai, esmagar o seu filho. E aí talvez a gente pense assim: nossa, mas que Deus é esse que tem prazer em esmagar o próprio filho? Por que ele não escolheu um outro método, uma outra maneira de fazer a justiça de Deus ser cumprida? Por que isso? Por que agradar-se em moer o filho? Aquilo que ele mais ama, aquilo que ele mais tem prazer, sabe? Deus tem prazer no filho dele e escolhe o filho dele para moê-lo, É porque talvez, assim, a gente olha para a cruz como um objeto de enfeite, de beleza, de cordãozinho de ouro. Você precisa entender, cara, a cruz era um instrumento, o maior instrumento de tortura dos dias. Tortura num nível desumano. Tortura que só assassinos mereciam. Marginais, bandidos, fora da lei. E o Messias prometido, o Messias, o Filho de Deus, ele está completamente nu. Imagina, completamente nu, moído, esmagado, levando sobre o seu corpo não só os pecados do presente, mas Romanos 3 diz que ele não levou em consideração os pecados do passado. Desde Adão e a humanidade toda caída, ele não levou em consideração para que naquela hora esse ato ilegal de quebrar a lei se cumprisse no corpo dele. Então, o Messias está levando os pecados do passado, do presente e do futuro. E o profeta Isaías vai dizer que Deus agradou em enfermá-lo. Ele estava levando sobre o seu corpo não só a humilhação de ser assassinado no meio de bandidos, sífilis, AIDS, câncer, depressão, tudo. Ele absorveu no corpo. Essa é a justiça que excede a dos fariseus. O Filho de Deus, que cumpriu a lei inteira, sem mácula, sem dolo, sem mancha, é esmagado pelo Pai. E Romanos, Paulo vai explicar melhor por que isso. Por que Deus escolheu esse método?
Versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Já viu quando você fala assim, essa pessoa está aquém? Ela está aquém disso. Ele está dizendo assim, todos vocês estão aquém da glória de Deus. Só que você foi criado por Deus para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1. Então, na verdade, Deus estava preocupado com a sua própria glória. E Ele estava preocupado com o fato de que você foi criado para a glória dEle e de que glorificar Ele é a única coisa que preenche o ser humano. Mas como todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, Deus está unindo duas coisas em uma só: o prazer pela sua glória e o amor pelas pessoas. Vocês estão comigo aqui, gente? Ele está olhando e falando assim, não há como você viver para a minha glória, porque o pecado te destituiu dessa glória, mas é essa glória que você foi criado e é isso que vai te satisfazer, mas você não pode porque você está destituído dela por causa do pecado. E eu também sou glorificado na medida que você sente prazer em mim, mas você não pode ter prazer em mim porque todos pecaram. Todos nós. Então, quando a gente vem para o meio evangélico, a gente pensa da seguinte forma: eu fui salvo pela graça e agora esse negócio chamado graça me abandonou e eu preciso fazer alguma coisa, que essas coisas são orar, ler a Bíblia, andar certinho, não xingar palavrão, pagar as contas, ser moralmente correto, porque isso vai me manter numa posição qualificada para estar diante de Deus. E por que às vezes a gente assusta com pessoas que estão há anos e anos no nosso meio, fazendo as mesmas práticas que a gente faz, tipo lendo a Bíblia, indo nas conferências, tocando na sala de oração, e aí, tipo assim, do nada o cara fica louco e começa a gastar o dinheiro dele todo com prostíbulo, com loucura, você fica assim, meu Deus, mas ele estava aqui. O que provavelmente essa pessoa nunca teve uma experiência salvífica. E estava todo o tempo tentando comprar a justiça de Deus com coisas que não se compram. A gente precisa de um choque de realidade. Vir aqui, cantar música, vir na sala de oração, tocar aqui. Isso não compra seu direito no céu. Vamos usar a linguagem mais gospel, que fica mais fácil. Paulo disse, todos pecaram, estão aquém, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como um sacrifício propiciatório. Algumas Bíblias vai ter expiação, mas a melhor tradução é propiciatório, ou seja, propiciação é o termo que fala de aplacar a ira. Então Jesus entrou na frente da ira de Deus, que era para cair sobre a cabeça de toda a humanidade, e ele aplacou a ira de Deus. Ele acalmou a ira de Deus no seu próprio corpo. E ele continua dizendo, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem disciplinas espirituais. Fé. Sabe o que é fé, Breno? Confiar. Confiança. Choca, né? Pô, mas não tem que fazer alguma coisa? Uma orada, uma jejuada? Fé. Tem que dar uma vigília, um negócio, sei lá, para, né?
Fé. Fé nisso que eu acabei de contar para você aqui. Não tem uma coisa, não preciso dar uma batida na quina com a cabeça? Cara, desculpa, não tem. Fé. Fé. Confiança total. É assim, ó. O seu estado te qualifica para uma condição, mas a sua condição não te qualifica para um estado. Entenderam nada, né? É assim, ó. O seu estado é que você é um pecador miserável e merece o inferno, mas ele, por meio da sua obra, te declarou justo. Esse é o seu estado. Esse estado vai garantir para você a entrada diante da presença de um Deus que vai mudar as suas condições. Você está aqui comigo? É Ele que muda. No final nem é você, não são seus esforços, não é o número de oração, mas assim, quando eu confio que eu estou qualificado, não porque eu sou qualificado, mas porque a confiança nessa obra me qualificou, então eu não tenho obras da lei para me justificar. Eu não tenho obras, o que são obras? Orar, jejuar, ler a Bíblia. Aí eu pego essas obras e elas não valem de nada para me tornar mais apto a estar na presença de Deus, porque eu já estou apto para estar na presença de Deus, porque Ele me qualificou pela obra do Filho dEle. Então, se eu não li a Bíblia, se eu não orei, se eu xinguei, não é isso que me desqualifica ou qualifica. Mas a confiança na justiça de Deus é a parada que faz eu entrar com confiança diante do trono da graça dEle. Não é tipo, eu me melhoro, eu me conserto, ai Deus, agora eu posso vir aqui ser do movimento de oração. Agora eu tô bom agora. Versículo 26. Para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há um motivo para orgulho? Não tem motivo. Foi excluído. Por qual? Pela lei? Lei? Que lei? Não lei, mas a lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. E nós precisamos voltar para isso aqui todas as vezes. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente pode perder os nossos olhos da obra da cruz, como fizeram os nossos irmãos, os Gálatas. E Paulo escreve para eles. Eu já estou encerrando. Gálatas 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, ó comunidade extrema devoção insensata, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu só quero saber, se fosse na versão, ele ia falar, qual foi? Não é isso? Paulo está assim, só quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Ouvir o Evangelho, vez após vez, ouvir o Evangelho, vez após vez, ouvir o Evangelho. Não somos nós que nos qualificamos, não há nada espiritual que você possa fazer para te qualificar. Você é um traste, um nada. Ele fez tudo por nós, está consumado. Essa é a mensagem que os apóstolos pegaram e queriam contar para o mundo inteiro, porque isso é gasolina no fogo. Eles queriam contar para todos que Deus, o Pai, agradou em moer o seu Filho por amor de nós. Esse é o evangelismo que precisa ser feito. Essa é a pregação que precisa ser pregada, seja para a igreja, seja para os de fora da igreja.
Eu só quero saber isso. Foi pelas obras da lei que receberam avivamento. É isso que ele está dizendo. Receberam o poder do Espírito Santo por obras da lei? Não! Pela fé naquilo que ouviram. Avivamento que não tem a pregação do Evangelho vai virar espiritismo. Você cai, levanta dali e fuma 1000 quilos de maconha. Porque até isso a gente faz em moeda. Não, eu caio no poder, viu, Deus? Eu caio, eu tremo, olha, nossa. Olha como eu sou espiritual. Eu sou tocado. Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, agora vos aperfeiçoando pela carne. Vocês se aperfeiçoam pela carne. Tipo assim, não, estou orando, estou pagando um preço, estou me aperfeiçoando. Estou me aperfeiçoando aqui. Verso 5, aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que ele faz isso pelas obras da lei? Ou pela fé naquilo que ouviram? Os milagres que o Espírito Santo faz, ele faz porque você agora é um merecedor? Pelas obras da lei? Ou pela fé, confiança naquilo que ouviram? É óbvio, meus irmãos, que Deus quer nos santificar. É óbvio, meus irmãos, que Deus quer nos libertar completamente de qualquer hábito, prática que desonre a sua fama, o seu nome. O lance é que se você não entender a sua posição, você não vai conseguir entender a transformação. A posição de justo, porque você foi justificado, é a confiança de entrar diante do trono, sabe? Com a sua consciência sem condenação. E nesse lugar onde João fala que o sangue dele continua fluindo e nos purificando de todo pecado, na medida que a gente entra e entra e entra, não porque estamos bons para entrar, na verdade não temos nada que nos qualifique, a não ser quando Deus o Pai olha para nós e Ele vê as perfeições do seu Filho, que foi imputado em mim. Isso é tão crítico que todas as vezes que a gente vai pregar o Evangelho, todas as vezes que eu vou pregar o Evangelho, a primeira coisa que acontece é uma série de ataques na minha mente, dizendo que eu não sou qualificado o suficiente para falar do Evangelho. É certo ter uma crise mental, assim, de vozes, de mentiras. Como você vai pregar o Evangelho? Você está manchado nisso, você está manchado naquilo, você está errado naquilo. E a única coisa que eu tenho que fazer é concordar com essas vozes e falar assim, eu estou totalmente esculachado, mas eu confio na obra do Filho de Deus, eu posso entrar diante da presença dele. Vocês estão entendendo, gente? É nesse lugar, nesse Evangelho, que a gente vai entrar num processo que a Bíblia chama de santificação. E a gente vai remover essa pressão de que a gente tem que conquistar o favor de Deus por meio de espiritualidade, ou seja lá o que você pensa. Amém? Vamos ficar de pé. Não sei quantos de vocês já leram, mas eu indicaria muito uma leitura chamada Manso e Humilde. Um livrinho bem simples de ler e bombástico.
está completamente preenchido com a mensagem do Evangelho de Jesus. Pai, nós queremos pedir sua graça sobre nós, para abrir nossos olhos mais uma vez em dias de tanta confusão. Nós somos pecadores, estamos totalmente fora do padrão. Você é o padrão, Deus. Seu filho é o padrão. Nós não somos padrão, você é o padrão. E nós queremos olhar para esse que nos santifica, que nos justifica. Abre os olhos dessa comunidade, de cada pessoa. Tira os olhos dessas pessoas daquilo que elas fizeram de errado ou aquilo que elas fizeram de certo. E coloca os olhos delas na sua obra na cruz, Senhor. Levanta a gloriosa cruz diante dos nossos olhos e fascina-nos com as dádivas imerecidas, gratuitas, de bondade e misericórdia que foram disponibilizadas pelo seu Filho que foi moído. Remove a pressão de ter que ser alguma coisa para se qualificar na tua presença. Eu sei que eu sou uma coisa. Eu sou amado por você, Senhor. Você nos amou. Você nos amou ao ponto de dar o seu filho. Você nos amou. Não tinha jeito, não tinha como, não tinha possibilidades. Nada poderia consertar a tragédia do pecado que deformou a humanidade. Nada. E você é a nossa cura. E nós não queremos correr do lugar da graça. Mas também não queremos transformar nossas práticas em lei que te compra, uma lei que força o teu braço. Não, Cristo é tudo que eu preciso ter. Cristo é tudo que eu preciso. Porque nele está toda a ciência, sabedoria, bondade, misericórdia. Cristo foi dado. Cristo foi nos dado, irmãos. O pão vivo que desceu do céu. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem hostes espirituais, nem demônios, nem você mesmo pode se condenar. Ele declarou você livre. No tribunal, seus acusadores estão caindo por terra, porque você foi declarado justificado. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu não estava te querendo, Senhor. Eu não estava te buscando, Senhor. Você me achou. Você é tudo. Tudo. E eu só posso ficar totalmente boquiaberto, chocado com tanta benevolência, misericórdia. Libera fé, o dom da fé, para confiança em tudo o que você já fez e vai continuar fazendo. Fé, confiança que você fez por mim. Nós precisamos entender, Ele é o cara que deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Até quando a gente desvia, é Ele que vai atrás. É Ele que corre atrás. Ele pega essa ovelha desviada, põe no colo, vem para casa e manda celebrar uma festa. Ao invés de condenar e apontar o dedo, ao invés de falar, viu, não disse? Não disse?
Não, Ele não faz isso. Ele te dá uma roupa nova, Ele te dá um calçado novo, Ele põe um anel de autoridade no seu dedo. Ele é o Pai que corre em direção ao desviado. Cristo, tudo o que nós precisamos é Ele. Te rendemos graças, Senhor, pela sua obra maravilhosa na cruz.